Quem é que dormiu bem aí? Quem é que ronca? Tudo mentiroso. Gente, para a gente não perder tempo, abram as Bíblias aí, por favor. João 6, 16 a 22. Eu gosto de Mateus. João 6. Ó, isso aí, quando o diabo fica brabo, ele começa a botar um chifre nas coisas, viu? Ele fica chateado, mas ele cai, né? É João 6, 16 até o 22. Ontem falamos um pouco sobre a gratidão, sobre os poderes da transformação no nosso ser, no nosso coração, o que o Senhor Jesus propõe, quais são os maravilhosos efeitos disso na nossa vida de forma prática. E hoje eu quero falar de algo interessante, quero falar de algo com vocês, deixa abertinho aí, a gente já vai ler, mas é sobre duas palavras: como e quando. Como e quando. Eu não sei como é com você, mas comigo eu preciso muito saber como e quando tudo vai acontecer na minha vida. Quando eu sei como e quando as coisas acontecem ou vão acontecer, eu me sinto seguro. É contigo assim também? Quando eu sei como, quando eu sei o que e quando eu sei quando, eu confesso para vocês que eu sinto uma facilidade um pouco maior para me sentir grato. Quando as coisas saem conforme o planejado, a gente se sente um pouquinho mais à vontade para dizer muito obrigado. Sim, na verdade saiu tudo conforme o nosso plano. É muito mais fácil dizer muito obrigado numa situação dessa, não é verdade? Uma situação onde eu tenho o controle, quando eu sei como e quando eu sei quando as coisas acontecem, eu sinto que eu tenho domínio, eu me sinto seguro. No entanto, quando as coisas não saem tão planejado assim, quando as coisas não saem tão como o sonhado, como o esperado, o planejado, logo eu, Felipe, eu tenho uma dificuldade tremenda para dizer muito obrigado. Eu não sei se é assim com vocês, mas quando as coisas não estão no meu controle, na verdade eu digo, é porque Deus não agiu ainda. Eu acho que não, acho que me enganei. Eu acho que Ele está agindo sempre. Eu acho que Deus não está enganado. E hoje de manhã nós vamos refletir nisso, gente, que na verdade o como e o quando de Deus não é igual o meu como e nem o meu quando. Já viu que para tudo a gente precisa dessas duas palavras? Quando eu vou tirar férias? Como eu vou chegar até lá? Quando vai ser o próximo Mobiliza? Como nós vamos ir? Como e quando fazem parte do nosso dia a dia. No entanto, existem coisas que a gente não tem o controle. Quando eu vou me apaixonar? Aí muita gente fala, quando eu ir no mob, né? Safadinhos, né? Acontece. Existem coisas que a gente não tem o controle. Quando a doença vai chegar? No meu caso é quando vai nascer meus filhos e como vou pagar as fraldas. Esse é meu momento. Mas o fato é que no momento em que as coisas no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, no nosso planejado, não estão sob o nosso controle, uma tempestade se inicia. A angústia bate na porta, uma aflição toma conta, ansiedade começa a ser nossa companheira, porque as coisas não estão acontecendo como nós trilhamos, estão saindo de forma diferente. Logo a gente pensa que por estar acontecendo diferente daquilo que nós idealizamos, Deus não está no negócio, mas deixa eu te dizer, Ele está. Ele está porque o Evangelho nos afirma isso o tempo todo. Não é o que vai falar em Jeremias e em Isaías também, quando ele diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês.
porque meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são melhores, os meus pensamentos são mais elevados. É o que ele diz, Isaías 55, 8-9, pois os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Depois em Jeremias vai dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, e o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro decente. Olha só, isso tem a ver com o como e quando de Deus. A gente começa a entender que é diferente dos nossos. Em Mateus também a gente vê, coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A verdade é que a gente sofre um pouco dessa dificuldade, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e entender que todo o resto é acrescentado depois. O fato é que a gente coloca todo o resto em primeiro lugar, e Deus vem como uma espécie de acréscimo, só que Deus não é acréscimo, nem pode. Deus não é acréscimo na nossa vida. O como e quando de Deus deve ser prioridade. Pessoas gratas vivem assim, sabia? Pessoas realmente gratas, com o coração cheio dessa verdade, não só uma animação de palavras como quem diz obrigado, não. Pessoas gratas não animam as palavras, a alma delas grita, o Espírito fala, a presença delas expressa a gratidão. Pessoas que realmente são gratas, elas entendem que como Deus está fazendo e quando Deus está fazendo, na verdade é como deveria acontecer. Tem a ver com isso, gente, tem a ver com isso. E sabe que na vida dos discípulos aconteceu algo bem parecido, e aí a gente entra nessa história maravilhosa de João, que é interessante. Aconteceu uma tempestade, assim como acontece nas nossas vidas, uma tempestade. Eu não sei se vocês já passaram por uma tempestade ou uma turbulência, mas é o que acontece nesse texto aqui, né? É uma turbulência, é uma tempestade. Vamos ler, João 6,16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, isso corresponde à metade daquele rio, viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que havia ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nesse barco com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. O que acontece aqui nessa história é mais ou menos o seguinte: Jesus combina uma travessia com os discípulos e não aparece. É o que o texto vai nos dizendo. Existe um horário, existe um combinado. Tá bom, a gente tem um objetivo, que é atravessar o mar, chegar até o outro lado, e a gente sai junto, tá, pessoal? Só que o que acontece não é bem assim. Os discípulos estavam lá pontuais. Os discípulos eram alemães, estavam lá pontuaizinhos. E Jesus é brasileiro. Jesus não apareceu, cara. Jesus se atrasou. Jesus não foi, porque é na perspectiva de João que a gente lê. Já era tarde e Jesus ainda não tinha vindo. Quem escreveu isso aqui foi João. Ou seja, na cabeça de quem escreveu, já era tarde e Jesus ainda não tinha aparecido. Ele se atrasou, ele não veio. E os discípulos, na maior das boas intenções, fazem o seguinte: tudo bem, como nós somos discípulos proativos,
Vamos preparar um barquinho para Jesus e a gente vai. E quando Jesus chegar aqui na praia, ele vai ver que nós pensamos nele. Tem um barquinho, a gente é uma galera que pensa, a gente preparou, a gente não deixou ele na mão, a gente não deixou ele sozinho, mas como tem um combinado, a gente vai partir, a gente vai. E Jesus vem logo atrás aí, quando chegar. E não é o que acontece. Na metade do caminho começa uma turbulência, começa uma tempestade, e logo depois dessa tempestade, os discípulos observam de longe, quem vem lá? Vem Jesus, vem caminhando sobre as águas, e uma sensação de terror toma conta deles. Gente, a gente não pode ler isso aqui e passar desapercebido. Sensação de terror, vocês já sentiram sensação de terror? Já viveram isso? Eu me lembro de uma viagem, que a gente estava voltando, minha esposa já tinha chego e eu estava vindo depois, e começou uma turbulência. Até hoje eu sou meio traumatizado, vou falar do meu medo aí para vocês. Eu oro muito no avião, sou muito crente, Deus me dá um monte de pregação no avião. E aí eu estou chegando em Porto Alegre, e começou uma tempestade, e o avião começou a balançar muito. Eu sei que é normal balançar, mas daquele jeito não é. O que acontece foi que escureceu tudo, e uma luz, uma sirene bendita começou, pã, 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 e eu já pensei, pronto, é lógico, esse barulho dá sempre antes das pessoas morrerem, é lógico. Aí eu comecei a rezar, Deus, meu Deus do céu, não é possível que vai ser agora. E eu comecei a ficar num estado de pânico, porque ainda o piloto usado, não por Deus, era outra pessoa. O piloto resolveu, deu na cabeça dele falar o seguinte: queridos passageiros, nós não iremos pousar porque o meu compromisso é zelar pela vida de vocês. Não tem a ver com Deus isso, gente, é com outra, porque não se fala isso, não se fala para ninguém, isso é uma ofensa, é dizer, a gente está indo, pessoal, é tipo isso, vai cair. E aí eu estou ali num estado de pavor, eu estou segurando no banco, que também não adianta nada, né, segurar. E o cara que está do meu lado falou assim: Felipe, ele me conhecia, Felipe, olha só, fica tranquilo. Fica tranquilo, Felipe, por quê? Porque os anjos estão aqui. E eu falei, não estão. Cara, se os anjos tivessem, o avião estava de boa, mas não tem, os anjos largaram. Não existe como o anjo estar aqui nessa turbulência, é um sentimento de pavor. Eu imagino que os discípulos se sentiram mais ou menos assim, porque um pavor tomou conta, obviamente porque viram Jesus e acharam que era um fantasma, mas eles estavam no meio de uma turbulência, e o que acontece é que eles escutam a voz, Jesus fala, sou eu. Aí eles, opa, é Jesus, cara, nosso mestre, então tá, entra aqui no barco, por favor. E logo chegaram à praia. Por que tinha 2 barquinhos? Porque daí no outro dia de manhã o pessoal percebeu, mas um barco ficou, Jesus não pegou o barquinho que eles prepararam, tinham 2 barcos na história, um barco ficou e o outro foi. O que Jesus estava querendo ensinar, gente? Que ele é super poderoso? Ele queria ensinar que ele é tão bom que ele caminha sobre as águas? Não, não é isso. Jesus estava querendo ensinar algo para os discípulos que ele também quer ensinar para a gente hoje, que não tem a ver que ele é super poderoso, apesar de ele ser, apesar sim de que quando ele decide caminhar nas águas até o mar bate palma, né? Ele se agita com a presença, tem, mas ele queria ensinar uma lição para os discípulos, eu tenho certeza disso, que não tem a ver, me admirem, vocês são fracos e eu sou bom, não tem a ver com isso. O que tem a ver nesse texto aqui é que Jesus está querendo dizer, eu sou Deus, e eu venho como e quando eu quero.
Vocês disseram que já era tarde. Eu vou quando eu quero. O meu atraso, na verdade, não é atraso. Pode ser que tu tenha saído mais cedo. Eu quero ensinar, é o que Jesus está dizendo, que eu ajo como e quando eu quero, que eu sou um Deus livre na tua vida. Não tentem me prender no como e no quando de vocês, porque não vai funcionar. Se for assim, Deus deixa de ser Deus, é qualquer outra coisa. É o teu sentimento, é o teu plano, é a tua perspectiva, é o teu ideal, é o teu desejo, mas não é Deus, porque Deus é maior. Deus é maior do que o nosso como e do que o nosso quando. E quando Ele faz isso, Ele está dizendo exatamente essa, Ele está passando exatamente essa mensagem para os seus discípulos. Olha, gente, por que vocês estão assustados? Por que vocês estão dizendo que eu cheguei tarde demais? Na verdade, eu saí quando eu deveria sair. Vocês acham que eu perdi a hora? Vocês acham que eu me atrasei? Na verdade, é o relógio de vocês que funciona da maneira certa? O meu está errado, é isso? Acho que não. Deus está querendo nos ensinar, gente, através dessa situação com os discípulos, que Ele quer ser um Deus livre para ser Deus nas nossas vidas. O que acontece nesse momento é interessante demais, porque os discípulos, eles, na maior das intenções, ou na melhor das intenções, preparam um barco, como quem diz: Jesus, é dessa maneira que tu deves vir. E o interessante é que Jesus não pega o barco, porque Ele diz: não é da maneira que vocês preparam. Eu ajo como eu quero, eu vou como eu quero. Se eu quiser ir andando, se eu quiser ir voando, eu vou. Obrigado pela tua intenção de preparar um bote, como quem diz: é assim que o Senhor deve agir. Deixa eu te dizer, Ele não vai pegar teu bote. E a gente faz isso, cara. A gente prepara um monte de barquinhos para Jesus, na maior das boas intenções, dizendo: Senhor, é assim, dessa maneira que o Senhor pode vir na minha vida, ao meu encontro. E a gente diz o tempo, quando Ele deve vir e como, até em que ponto Ele pode nos transformar, até em que momento, em que situação Ele deve agir, como Ele deve falar, quando Ele deve falar e quando Ele deve ficar em silêncio. A verdade é que nós, infelizmente, queridos, a gente tem uma tendência, a gente tem uma inclinação a querer manipular um Deus que não pode ser manipulado. Deus não se molda, Deus não pega o nosso bote, Ele não age como a gente quer. E o nosso coração precisa aprender a descansar nessa verdade, como filhos que dizem: tudo bem, cara, talvez eu saí cedo demais, e aonde eu cheguei, eu me enfiei numa tempestade, as coisas não estão bem, mas por que tu não vem? Por que tu não pega o bote e vem de uma vez? Porque vai morrer, o piloto falou, vai cair tudo aqui, não tem mais jeito. Eu me enfiei numa caverna emocional, numa turbulência, num relacionamento infernal, eu estou numa situação de calamidade. Por que tu não vem? Eu já deixei tudo preparado, eu já te disse inclusive a hora. E a gente está lá enfiado, envolvido, numa tempestade, altas ondas, batendo na porta, judiando da gente, maltratando nosso coração, e a gente fala: meu Deus! E aí daqui a pouco Ele aparece, caminhando de boa. Só que a mensagem é essa: não se assuste. Não se assuste se Jesus aparecer não como tu espera na tua vida. Se Ele aparecer como tu não espera, pode ser que Ele tenha o desejo de te ensinar é que eu sou Deus na tua vida. Eu estou agindo como eu quero. Se o pai não puder agir como ele quer, logo ele não é pai. Se vocês já viram uma criança ensinando o pai a dirigir, não existe. Não existe isso. Vocês já viram um doente se autodiagnosticar? Sim, muitos fazem isso.
mas o fato é que não é saudável. Se a gente deixar uma criança escolher a dieta dela, é só McDonald's, né, cara? É só o que não pede. Estão acusando alguém aí. Cara, o fato é esse, é que nós não sabemos o que é melhor. Nós temos o desejo de escolher o que queremos, mas nem sempre é o que precisamos. E Deus, quando quer fazer como e quando Ele quer, Ele está dizendo exatamente isso. É que eu sei o que vocês precisam. E quem tem um coração grato entende isso, gente. Ele é agradecido porque recebe o que precisa e não recebe o que quer. A gente não é mais uma geração de mimados em nome de Jesus, amém. Nós não somos isso. Esse ciclo morre aqui. Nós não somos mimados espirituais, nós somos filhos agradecidos que dizem: Senhor, tudo bem, talvez até hoje eu agi no meu como e no meu quando, e eu saí mar adentro, o mar da vida, eu enfrentei as minhas situações, e a verdade é que eu não esperei por Ti. Eu saí antes, e eu acho que o Senhor se atrasou e tudo bem, mas eu vou dizer, pode vir. Só que existe uma mensagem maravilhosa aqui que é o seguinte: não é Jesus que vem atrás da gente, é a gente que tem que seguir Ele. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e vem, não é isso? Quantas vezes a gente nega Jesus para seguir a gente mesmo, né? A gente inverte tudo. O que Jesus está dizendo é que eu vou fazer como e quando eu quiser, porque é exatamente isso que você necessita. E quando a gente entende isso, algo acontece. Algo acontece no nosso coração, gente. Porque o nosso pensar se transforma, o nosso coração muda, a nossa percepção, ela se expande, ela dilata. E a gente passa a entender, na verdade, que não tem a ver com desejos, com controle, com domínio, com o meu satisfazer. Na verdade tem a ver com uma entrega de pessoas que dizem: Senhor, tudo bem, eu não sei como e também não sei quando, mas uma coisa eu sei que Tu vem, e o meu coração descansa nessa verdade. Pessoas que conseguem se comportar, ser dessa forma, elas têm a tendência de serem muito mais gratas, de dizer muito obrigado com uma maior facilidade. Sabe por que os discípulos ficaram apavorados? Porque aqui diz, pavor, né? Não é o que a palavra usa aqui? Eles aterrorizados. Porque na cabeça deles, preste atenção, na cabeça do discípulo, o Deus dele só podia vir de barquinho. É por isso que eles ficaram aterrorizados. Porque o Deus que eles tinham na mente, no coração, era tão pequeno que só podia vir de barco. Eles não conseguiam dimensionar um Deus maior, que vem como quer. Eles mesmos haviam limitado o Senhor, no seu como e no seu quando. E talvez é tempo disso, gente amada. Deus tem quebrado o nosso calendário, tem quebrado os nossos planos, tem quebrado a nossa rotina, tem quebrado muitas vezes o nosso controle, para poder ensinar isso para a gente. Filhos, é que é no meu como e no meu quando. Se entrega a isso, e a partir desse momento, quando existe transformação. A gratidão passa a ser real, e não só uma animação de palavras. Ela passa a vir de dentro, ela exala cheiro, ela exala presença, ela exala alegria, ela exala Deus. Ela tem cheiro de Deus. Gratidão tem cheiro de Deus. Sabe, gente, não se assuste se Deus aparecer fora das tuas expectativas e não pegando o teu barquinho. Pode ser que Ele esteja querendo te ensinar a ser pai, e que tu seja filho, e que tu seja grato. Pessoas que não conseguem fazer isso, elas não conseguem descansar nunca o coração. Já perceberam? Que é uma ansiedade atrás de outra, é uma busca interminável, é um remar descontrolado, é uma vida no 210 a vida toda, remando muito, fazendo muita força, e só chegou na metade e Deus não está ali. A gratidão passa longe desse lugar. Eu
contei para vocês ontem que a gente fez missões na Alemanha, e não é porque a Alemanha que a questão era glamurosa, tá, gente? Por favor, não se engane. Missionário é missionário no mundo todo. É assim os missionários aí ou não? Missionário é missionário no mundo todo, cara. E eu vivia de ajuda do governo e tal, e era bem interessante, mas está tudo certo. A gente era grato o tempo todo, no miojo e às vezes lá na batata, está tudo certo. Só que minha esposa engravidou lá. E as finanças eram bem apertadas. E eu lembro que era Natal de 2019. E na Alemanha, o Natal de 2019, ele é muito tradicional. As igrejas lotam, porque o povo é muito tradicionalista. Então no Natal é aquela festa bonita, o pessoal bem arrumado, e aí todo mundo está feliz, dinheirinho no bolso, aquela coisa toda. E tem um culto que vai de sexta até domingo, eles vão fazendo vários cultos assim especiais, né? Bem legal. E eu lembro que era véspera do Natal, e a gente foi sair de casa, minha esposa estava com 8 para 9 meses, um barrigão assim, e a gente foi sair para dar uma volta. Lá é bonito, a neve cai no Natal, fica bem parecido com o filme mesmo. E a gente está saindo assim, ela bateu a porta do carro, do apartamento, pum. E eu falei, tu pegou a chave, amor? Ela falou, não. Eu falei, eu também não. Aí começou uma tempestade. Eu olhei assim e falei, puxa vida. E aí é aquelas coisas difíceis assim de abrir, liguei para um chaveiro. E chaveiro é um troço caro lá, hein? É caro demais. E chegou o chaveiro, todo arrumado e tal, todo equipado. Ele nem mexeu na porta, ele falou 180. Eu falei, ué, enlouqueceu. O irmão está com um problema. Eu falei, 180? Mas querido, deixa eu te explicar uma coisa. É que eu não tenho 180. Tudo o que eu tenho é 50 euros. Não vai dar. Daí ele me olhou, a gente se olhou, eu falei, cara, eu sou missionário aqui, tá de boa, depois a gente dá um jeito aí, mas não tem... Daí ele olhou para mim e falou, eu vou fazer por 50. Eu falei, ó, vamos passar Natal quebrado, mas já vamos passar em casa pelo menos, dentro de casa, tá bom. E ele foi, começou a mexer na fechadura, e ele disse assim, 220, ué, o que houve, cara? 180, 50 e agora é 220? O inimigo te apossou? O que foi? Não pode isso. E aí ele falou, cara, é que é o seguinte, Felipe, a tua fechadura aqui do prédio que tu aluga é a da última geração, com a tranca especial Megatron, é guardado com pedra de Israel e com as chaves do Apocalipse, está tudo aqui. Então não dá para abrir, não tem jeito, cara, eu não consigo abrir. Para fazer a tua porta tem que furar tudo e vai dar 220 euros. Eu falei, bom Natal, Feliz Natal, não vai dar, está tudo certo. Eu já estava bem mal assim, e ele foi embora, e gente, uma tristeza enorme tomou conta de mim naquele momento, de verdade. E eu comecei a orar dentro do meu coração, falando, Deus, puxa vida, Pai, está tudo certo, mas olha só, eu vim para cá, vim dedicar minha vida aqui, e eu não quero mais viver de igreja, cara. Eu não quero mais trabalhar com isso, não quero mais. Eu vou te servir a vida toda. Eu vou pregar sempre, eu vou sempre amar todo mundo, eu vou fazer lá o pequeno grupo, a célula, o que for, eu vou servir minha igreja local, mas eu não quero mais ter a relação dinheiro e igreja. Se eu não tenho dinheiro para pagar um chaveiro, cara, eu não consigo comprar um presentinho de Natal para minha esposa, como é que eu vou comprar fralda? Foi minha oração. Como é que eu vou comprar fralda, cara? Meu filho não vai ter. Me deixa trabalhar noutra coisa, me manda, me fala. Por favor, faz como eu quero. Porque esse teu como não está rolando. E eu orei mesmo, gente, de verdade, eu fiz essa oração. Me tira disso. Se quiser me deixar na Alemanha também não tem problema. A gente dá uma trabalhada por aqui e tal. Mas orei falando, eu não tenho condições, eu não quero mais, 3 anos fazendo isso, os últimos 3 esgotou, fechou, não tenho dinheiro para fraldas. A gente foi caminhar para esparecer a cabeça, passando na rua tinha um carro de chaveiro assim, ó, minha esposa ligou, né, explicou a situação e o cara disse, vai dar 53,50.
pedi R$13,50 emprestado para um vizinho, e o cara arrumou, assim, abriu a casa, eu falei, nunca foi tão bom entrar em casa, né? 53,50, e ele parecia o Papai Noel ainda, ou era um Jesus mais velho, assim, e tal, mas o cara era muito legal. Ele abriu aquilo de uma forma e falou, esse pessoal novo não sabe trabalhar, tiozão bate por raiz, assim, né, não, o pessoal não sabe trabalhar, e ele abriu com o grampo do MacGyver mesmo, assim, sabe, não tinha o equipamento, foi diferente aquele momento lá. O fato é, minha esposa estava quase ganhando bebê, a gente estava sem dinheiro, era uma calamidade, era uma tempestade, tá? Era uma tempestade horrível. E aí, isso véspera de Natal, é um cenário bom, né, gente? Que lindo. E aí, no outro dia, eu fui para a igreja, sou pastor da igreja, vou lá bonitinho, vou fingir, né? Porque eu fui só de corpo, cara. Eu fui só encenando. Os alemães todos bonitos, todos felizes, o pessoal recebendo os décimos e muitos décimos e tal, e o pessoal, Feliz Natal, Feliz Natal, e fiquei nem aí para os caras, e eu louco para ir embora, porque eu não queria mais estar ali, essa é a verdade, eu não queria mais estar lá, eu estava só simulando, Deus abençoe, que legal, fechou, Feliz Natal, gente. No final do culto chegou um casal para mim, me deu uma carta, um envelope assim, enroladinho, uma carta mesmo, né? Pastor, isso aqui é teu presente de Natal. Que legal. Daí já pensei na hora, Deus, era dinheiro, né? Não era muito carta, que eu estava precisando, que eu já estava irritado, estava sendo sincero também, entendeu? Sem simulação na presença de Deus. Peguei a carta, nem li, botei no bolso, fui embora. A Brenda havia ficado em casa por conta da gravidez e do estresse do dia passado. Cheguei em casa, entreguei ao amor, nosso presentão de Natal. Larguei ali, fui para o banho. E a Brenda deu um grito, meu Deus, Felipe! E eu já pensei, estourou a bolsa, mais uma para fechar agora, vamos para o hospital, tudo sem dinheiro, e larguei, e voltei na sala, o que houve, meu Deus do céu, aquele pavor tremendo tudo, e ela estava chorando, mas chorando, um choro, sei lá, eu não consigo explicar, mas é diferente. Minha esposa chora e eu sei quando ela chora, mas aquele choro era diferente, porque era um choro de gratidão. Ela não escutou a minha oração, a minha esposa não escutou a minha oração, aquela oração só escutou o Senhor, e vocês estão sabendo dela agora. Ela disse assim, tu viu o que está escrito aqui? E eu disse, eu não entendo mais alemão, não quero mais entender. Daí ela falou, é que tem um contrato aqui, não é uma carta de Feliz Natal. Tem um contrato dizendo que durante os próximos 12 meses, todos os meses, vai chegar 400 fraldas na porta da nossa casa. Isso é forte, cara. Aí eu fui orar. Falei, Deus, me perdoa pela oração de ontem. Não era muito bem o que eu queria falar. Vamos negociar aí. Poxa vida, cara, eu não gastei um centavo com fralda durante um ano, cara. E vinha lencinho do popô, e vinha creme, e vinha tudo, e era uma fralda da Suíça, ó. É da mais cara, velho. Gente do céu, o como e o quando de Deus não é o mesmo que o meu. E não é o mesmo que o teu. Não estou te falando que Deus vai te dar fralda, talvez nem precise. Talvez tu precise, né? Quem é que está esperando bebê aí? Só eu. Puxa. Então tá, pessoal, fraldas, tá? Estou brincando, tá tudo certo. O fato é esse. Quando a gente se rende ao como e quando de Deus, o nosso coração se enche de gratidão. Mas é uma gratidão da alma, não é essa gratidão que caiu no desuso, de dizer, obrigado, obrigado. Não, é aquela que a gente falou ontem, eu estou obrigado contigo, porque de alguma forma o teu toque alterou a minha história, eu sou um contigo, sou dependente, eu quero reagir aos teus atos. Quando a gente se entrega ao como e quando de Deus, de verdade,
a gente aprende a ser grato. Quando a gente se entrega ao como e quando de Deus, existe espaço para gratidão, porque a gente sabe que alguém está cuidando. E não é qualquer alguém, é pai, é papai, é o nosso Senhor, é o provedor. Ele é o provedor, gente. Eu teria tantos outros testemunhos para contar sobre isso, sabe? Enfim, de achar que o meu como e quando é que deveriam ditar o ritmo e a forma de Deus agir na minha vida. Mas a grande verdade é que, assim como os discípulos, nós também precisamos aprender que Deus vem como e quando Ele quer. Ele age como e quando quer. Se Ele quiser vir voando, se Ele quiser te abençoar com fralda. Na minha cabeça, sabe qual era a solução? Era ter mais salário. Ó Deus, me dá um aumento aí, eu posso comprar fralda. É uma solução simples, né? Mas não. Ele decide usar a vida de irmão para dizer, olha, é que o meu plano, o meu como, ele é diferente. E eu vou te dizer mais, é maior. É maior. Vamos ficar de pé, gente? Glória a Deus. E eu quero orar também. Quero orar hoje pela manhã por pessoas que precisam, na verdade todos precisamos, não é? Entregar o controle, porque é nessa entrega que a gente passa a ser grato. A gratidão nasce aqui, quando a gente deixa Deus ser Deus. Quando a gente deixa Deus ser Deus. Você precisa disso, cara, nessa manhã? Quem é que precisa de um coração? Quem é que precisa entregar o controle aqui? Quem é que precisa dizer, Deus, o teu como e o teu quando passa a ser prioridade na minha vida? Eu preciso, cara, eu realmente preciso. Ainda mais que agora é 2 filhos, né? Então eu preciso mesmo. Todos precisamos, gente. Deus está aí. Não vai pegar barquinho, vai vir como quer. E quando Ele vem é lindo. É caminhando na água, é diferente. É fora da curva, as coisas acontecem fora do planejado, mas é um agir que supre tudo e não falta nada. Esse é o nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, de todo o coração, obrigado. Encontra no nosso coração gratidão nessa manhã, Pai. Obrigado por falar com a gente. Obrigado, Senhor, porque Tu vive. Obrigado, Senhor, porque o Teu Evangelho é vivo. As Tuas palavras não morreram, não voltam vazias. Elas caem como semente nos nossos corações essa manhã, Senhor, e nós pedimos, por favor, que os nossos corações sejam terra boa, e que a Tua palavra encontre, Senhor, um solo fértil, para poder criar raiz ali, florescer, Senhor, e dar frutos. Senhor Jesus, que a gratidão faça parte da nossa prioridade de ser, e não de um protocolo, de uma etiqueta, de sermos pessoas bem educadas, não. Que faça parte de um exalar do nosso espírito. Senhor Jesus, que essa palavra seja verdade. Senhor, que a gente possa se entregar nessa manhã aos Teus caminhos, ao Teu como e ao Teu quando, ao Teu jeito de agir, Senhor, e de verdade podermos descansar e confiar nisso, Senhor. Confiar, Senhor, de peito aberto, como quem diz tudo bem. Eu não sei quando Tu vem, também não sei como, Pai, mas eu sei que Tu vem. E o meu coração está suficientemente ancorado nessa verdade. Eu sei que Tu vem. Senhor, não é tarde demais. O Senhor não se atrasa. Não é o Teu atraso, é a nossa ansiedade. Senhor, não é o nosso barquinho, mas é a Tua forma de agir. Por favor, Pai, que essa palavra não se torne só mais uma meditação interessante ou algo do tipo, mas se torne verdade e que a gente possa caminhar com isso, que a gente possa andar, Senhor, abraçados nessa verdade, Pai, a tal ponto que, Senhor, sempre que uma tempestade chegar, a gente possa refletir e pensar, Deus, talvez foi nós que nos metemos nisso, Pai, porque os Teus caminhos são de paz, são de esperança, e não de tempestade, Deus. Se há tempestade, Deus, então, por favor, nos perdoa por isso.
Talvez a gente saiu cedo demais e o Senhor não estava na frente. Talvez saímos por conta e desejamos ainda incluir o Senhor nos nossos planos, mas não deve ser assim, Pai. Pai amado, nos perdoa por isso, porque nesse momento fica impossível dizermos muito obrigado de verdade. Quando o Senhor vira um acréscimo dos nossos planos, por favor, Senhor, quanta imaturidade pensar dessa forma, Jesus. Pai amado, que a gente aprenda como filhos a nos incluirmos nos teus planos, Pai, a fazermos parte do teu rastro, dos teus rastros de amor, de bondade, Senhor. É o que eu te peço, Jesus amado, nessa manhã. Amplifica essa mensagem, Senhor. Que isso, Senhor, possa ser combustível para a nossa alma. Que a gente possa, Senhor, descansar no teu cuidado e saber sim que existe alguém que nos escuta quando a gente ora. E saber que tu estás nos ouvindo agora, Jesus. Tu és o dono desse lugar, tu és o dono dessa igreja, tu és o dono desse movimento. E o principal de tudo, Senhor, tu és o dono das nossas vidas. Faça, Senhor, como e quando tu quiseres. Amém. 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 Amém.